Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Boa noite. Eu não sei a luta que você tá passando, mas Deus manda te dizer nessa noite que vai passar. Eu não sei o que você está esperando, sonhando, acreditando, mas vai acontecer. Aquele projeto que Deus colocou no teu coração, amado, vai sair do papel, porque Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Eu acabei de ver um testemunho de uma menina dos Estados Unidos que ia tirar a própria vida, mas Jesus se revelou para ela em um sonho, mostrando para ela como que ela se via. Ela se via como uma menina que era perdedora. Ela ouviu tanto isso na sua infância. Então ela ouviu tanto isso na sua infância que ela internalizou como se fosse uma verdade, sendo que era o inimigo usando as pessoas para deturpar a identidade dela. Então Jesus mostrou a ela que para ele ela não era aquilo que os outros diziam que ela era. E ela tinha tentado tirar sua vida, né? Se furando. E quando ela acordou desse sonho, Deus falou com ela através da palavra. A Bíblia estava aberta no livro de Eclesiastes, a qual vai dizer que a pessoa é tipo um tolo, né? Por tentar tirar sua vida antes do tempo. E ela entendeu que Deus estava falando com ela. E nunca mais ela se viu daquela forma, porque Jesus mostrou para ela que ela é uma filha amada. E eu tô aqui também para te lembrar isso, que você é um filho amado, que você é uma filha amada. Fui inspirada pelo vídeo dessa moça, essa adolescente, que falou assim, né, que Deus, ele deu um dom para cada um de nós. Deus me deu o dom do louvor. Eu louvo lá na igreja. Apesar que tem pouca gente, né? Eu postei um vídeo aqui no meu YouTube mostrando a igreja que eu e meu esposo estamos. É uma igreja aqui, uma comunidade em Belém do Pará. E só tá eu, ele e o meu cunhado, a família dele. E com o apoio de um pastor, que não é pastor propriamente dito da igreja. Só tá dando apoio. E é um desafio, né? Essa igreja já passou por muitos escândalos. O meu marido já quis sair de lá várias vezes.
Inclusive hoje, né? Ele falou que ia pra outra igreja. E eu falei que eu não ia. Levou o irmão dele pra ir pra essa outra igreja, né? Foi lá falar com o pastor. Mas o irmão dele também entendeu que não era da vontade de Deus. Saímos dessa igreja, desse ministério que se chama Filadélfia. Filadélfia, para quem não sabe, é a igreja que Jesus fala assim: eis que punha uma porta aberta diante de ti, e que ninguém pode fechar, visto que tivesse pouca força, mas guardar-te a minha palavra. Então, amados, essa igreja, ela tem permanecido de portas abertas, graças a Deus. Eu tenho ganhado dinheiro na internet, eu dou meu dízimo lá, e a gente conseguiu terminar de pagar o bebedouro, conseguiu comprar microfone novo, comprar mesa de som. E aquelas pessoas ali da frente estão escutando o louvor. Por mais que tem pouca gente, mas onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus diz que lá Ele está. E eu creio que Ele está. E eu creio que de alguma forma a gente está abençoando o reino de Deus, né? Porque tem aqueles vizinhos que escutam. Também vamos sair para evangelizar, né? Vamos fazer campanha de oração para que o céu se movimente. Porque sem oração, o mundo espiritual não se movimenta. Então, se você está passando por guerra, por luta, não deixa de adorar. Hoje eu cantei 3 hinos nessa igreja. Cantei Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivo pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Cantei também outro louvor que diz assim: o vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o teu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, da tua família. E Deus manda te dizer nessa noite: tá passando por muita dificuldade e luta, não para de adorar, não para de glorificar, não para de engrandecer o nome dEle,
Para muitos pode parecer que meu cunhado, a gente está ali cantando para as paredes. E realmente, o alcance que a gente tem é muito menor do que o alcance que a gente tem aqui na internet, no YouTube. Eu creio que Deus pode levar esse vídeo a muitas pessoas de outras nações, porque Deus tem promessa na minha vida de me levar às nações. Às vezes a gente pensa que é viajando, né? Às vezes pode ser que não, às vezes pode ser que seja aqui pela internet, porque é um canal, mas o maior canal é eu e você. Quando a gente se dispõe, Deus usa, Deus faz, e eu me dispus, eu sempre orei assim, que Deus fizesse de mim um canal de bênção para alcançar outras vidas e também para abençoar outras vidas. Esse mês passado, quando eu recebi, eu tirei R$100 para mim doar para uma moça de Belterra, que ela tem um filho que usa a sonda. Então ela sempre posta nos status, né? E ela tem muito gasto com ele. Aí eu mandei, manda teu Pix que eu vou mandar uma ajuda pro Pedrinho. Aí, não tô falando pra você fazer isso com a intenção de receber coisas em troca. Mas, consequentemente, aquilo que você planta, você colhe, tanto bem quanto mal. E quem dá o alívio, recebe o alívio. É a própria Bíblia que diz. Então, Deus não se agrada quando Deus dá e a pessoa escassa e mesquinho retém. Se tá no teu poder ajudar, ajude o teu próximo. Então, a minha filha foi muito abençoada. Ela ganhou 3 sapatos só esse mês. E sapato novo, assim, bonito, sabe? Do tamanho do pé dela. E muitas roupas, né, que ela ganha também. Ela é muito abençoada, graças a Deus. Então, como eu e meu marido estamos construindo, né, a nossa vida. Não temos casa própria, ainda moramos de aluguel. Ele tá trabalhando para pagar a moto dele. E também ele ajuda muito aqui em casa, né? E eu trabalho aqui na internet, na Shopee, no TikTok. Tô começando no TikTok, porque a Shopee se fechou pra mim. Só tô na conta do meu marido, mas tá bloqueando muito. Mas enfim, é muito bom. Eu sempre oro com a minha filha aqui, assim, que Deus dê comida para todas as crianças que não têm e que Deus nos dê condição de dar também. Porque quando Deus abençoa a tua vida, é para você abençoar outra vida também. Então, as coisas para mim estão melhorando, graças a Deus. Mas já passei períodos que eu e meu esposo fomos muito ajudados. Eu já passei períodos que a gente estava sobrevivendo, eu, ele e minha filha, no Bolsa Família, praticamente. Porque quando conheci meu marido, ele gostava muito de futebol, ainda gosta ainda. Aí, ele ainda era imaturo, fui morar com ele na casa da mãe dele. Então, muitas vezes ele acabava perdendo o emprego dele por causa de bola, de futebol. E aí a gente ficava dependendo do Bolsa Família. Aí eu suportei todos esses processos, né? Eu encontrei com uma pastora, né? E ela fez o teste de personalidade em mim. E a personalidade foi colérico fleumático. E tava lá, né? Paciente, que é uma característica de quem é paciente. E ela me disse que a alma paciente alcança aquilo que deseja. E eu mesmo olhando pra mim, eu não me veria como uma pessoa paciente, porque eu me estresso muito com meu filho às vezes, principalmente quando eu tava grávida do meu filho, né?
E nesse período que o meu marido estava trabalhando CLT, ele passava bastante tempo fora de casa. Então eu ficava tão estressada que me dava dor de cabeça. E eu pedia muito pra Deus, pra mim aprender a lidar, né, com ela. Nesse período aí de gravidez. E nesse período agora, depois de eu ter o meu filho, né, o meu marido passou a estar mais em casa. Ele me ajuda bastante. E Deus deu condição para ele de trabalhar para ele mesmo, como eu também trabalho. Então, Deus tem abençoado, prosperado. E eu sou muito grata. E saiba que você entregar a tua vida para Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Porque Deus, ele é muito fiel nas suas promessas. E se Deus te deu um dom, deixa Deus te usar. Abre bem a tua boca e adora e glorifica. No meio do vale, no meio da luta, não se mostre fraco. A Bíblia diz que quem se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pouca. Não sei quantas guerras você já venceu, você já passou, mas se levantou mais uma guerra, tenha certeza que é para você vencer, é para você marchar na terra, é para você ficar de cabeça erguida, não de cabisbaixo, não entristecida. Por esses dias eu recebi uma ligação, só mais uma coisa que eu quero contar para vocês. Uma parente, né, do meu marido falou que tinha uma moça que tinha ido para Santa Catarina e tinha deixado uma casa que ela não queria alugar, não queria vender. Então, meu marido foi lá pegar o contato. E a gente ficou muito feliz, né? Muito esperançoso, porque é uma promessa da parte de Deus. E até mesmo dessa parente do meu marido de vender o sítio e dar um dinheiro pra gente comprar uma casa que a gente mora de aluguel. Então, quando meu marido foi falar com a moça, ela disse que já tinha alugado a casa. Isso foi uns 2 dias depois. E nesse dia eu fui pra igreja. Aí a minha filha tava me atribulando muito. E por dentro eu tava naquela guerra, sabe? Espiritual. Ainda mais quando começou a cantar os louvores lá, né? Tipo, eu tava igual aquela sulamita quando ela diz assim pro profeta: não mintas a tua serva. Porque talvez várias pessoas já tinham dito pra ela que ela teria um filho. E tava ali mais um profeta novamente dizendo pra ela que ela ia ter um filho. E ela já tava desacreditada. E ela fala: não mintas a tua serva. E assim eu fiquei pensando, sabe? E querendo ver aquela tristeza. E eu pensei comigo mesmo: mas eu não vou dar esse gostinho pro inimigo. Eu não vou ficar me descabelando, chorando, desacreditando de Deus. Porque eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar confiante. Porque uma hora a bênção vai chegar. Então eu fiquei tranquila. Só adorei a Deus e tentei não me estressar com a minha filha, porque nesse dia ela não dormiu de tarde. Então ela foi pra igreja e ela tava muito chorosa. E ela queria ir embora pra casa porque ela queria dormir. E eu fiquei tranquila, sabe? É o tempo certo pra todas as coisas. E Deus não é homem pra que minta, não é filho do homem pra que se arrependa. Às vezes vai vir, sabe, pra testar tua fé. Pra ver como você reage. Se você continua adorando. E nesse dia a menina perguntou se eu queria louvar. Eu falei que sim. Que eu queria. Mas eu nem fui porque não teve como eu louvar nesse dia. Não deu tempo. Mas eu tô aqui louvando e glorificando a Deus porque ainda que Ele faça o que Ele não faça, eu não adoro Ele pelos bens materiais, mas pelo que Ele é. Que Ele é muito fiel, Ele me salvou, Ele me amou, Ele me mostrou quem eu sou, que é filha amada. Quando muitos diziam que não, Ele disse que sim, me deu um casamento e uma família abençoada.
Então, pessoal, você que ficou até o final, curte aqui o vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu tinha parado de fazer um vídeo por alguns dias, mas o Senhor, o Espírito Santo, me inspirou novamente a gravar. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.